Bom dia, pessoas. E Bom dia, Daniel. Tudo bem com você? bom dia, tudo ótimo? Meu som tá muito alto? Não, tá ótimo. E o meu, tá tranquilo? O seu tá baixinho, dá para aumentar aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Peraí. Melhorou? Vou mandar os contatos aqui a live para poder dar uma ajudada aí também. Bom dia, pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o despertar do feminino através da ancestralidade. O Daniel é terapeuta holístico. Ele trabalha com várias técnicas. E uma delas foi a que eu fiz, né? Que foi a constelação. E foi muito maravilhosa. Foi um despertar realmente para uma nova vida. Eu falei que eu sou outra pessoa depois que eu constelei. Foi realmente um grande presente que eu ganhei e foi o divisor de águas na minha vida. Eu ainda estou na compreensão de tudo, mas foi realmente foi muito maravilhoso. E eu queria, Daniel, que você explicasse para as pessoas, né? Quem é você, né? Como que você entrou nesse caminho? Conta resumidamente para a gente, porque só temos uma hora. E essa conversa vai longe, né? Muito bom. Me chamo Daniel Gonçalves, né? Sou terapeuta holístico, trabalho aí com a constelação sistêmica familiar, Theta Healing, Barro de Axis, a mesa quântica estelar, né? Reiki, algumas outras terapias. A abertura para o meu caminho no mundo holístico foi através da constelação, né? Foi um dia que eu estava bem tranquilo, né? Olhando o Facebook e vi um texto, né? Falando dos filhos que assumiam a paternidade dos pais. E aí eu pensei comigo, falei, nossa, isso aí eu consigo fazer direitinho, já aprendi a fazer isso, né? Só que aí era o inverso, o texto mostrava o quanto que isso travava e atrapalhava a vida. E foi quando eu comecei a buscar um pouco mais, comecei a me constelar e comecei também a buscar os cursos nessa área. E foi um movimento fantástico, né? Então, hoje eu atuo mais com a constelação individual, né? Faço os atendimentos também presenciais e online. E tem um pessoal que está gostando aí, está movimentando bastante também. Entendi. Então, explica pra gente o que é a constelação. Porque quando eu fiz hoje, toda pessoa que eu encontro, eu começo a conversar, aí eu penso, essa pessoa precisa constelar. Essa pessoa precisa constelar. Aí eu pergunto, você já constelou? A pessoa, o que é isso? Aí eu não. Que é isso? Sabe o que é? Então explica pra gente, explica para as pessoas aqui o que é essa constelação. Bom, o que é a constelação? A constelação é uma terapia breve, né? É uma técnica que visa aí solucionar ou trazer leveza, né, para os nossos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, através da imagem que a gente carrega dos nossos ancestrais, né? Vou falar um pouquinho lá na frente, mas nós carregamos toda essa energia, toda essa informação dos nossos ancestrais, não somente no nosso DNA, mas também no nosso inconsciente. E ao longo do tempo da nossa vida, a gente começa a buscar esses problemas para serem resolvidos. Então, a constelação vem trazer uma harmonização, um equilíbrio nessas energias. A constelação, ela é muito interessante para todas as pessoas. Mas você indicaria mais a constelação urgente, vamos dizer assim, para quem tem um grande problema com o pai ou com a mãe? Eu tenho muita dificuldade com a minha mãe. Eu tenho muita dificuldade com o meu pai. Minha mãe é difícil, meu pai é difícil. Então, você indicaria primeiramente para essas pessoas? Sim, eu falo que a constelação é boa para todo mundo, né? Mesmo que você não tenha um problema direto com seus pais, você pode estar trazendo um problema acima, igual o meu caso próprio. Eu achava que minha relação com meus pais estava ótima, né? Eu já tinha chegado num patamar profissional que estava ok, já estava seguindo a minha vida de uma forma tranquila, né? E aí via que eu já estava ajudando meu pai, já estava ajudando minha mãe, então achei assim, no meu entendimento estava tudo tranquilo. Só que quando eu fui conhecer a constelação, vi que isso
já estava em desequilíbrio, porque estava travando a minha vida. Então, quem tem problema já dentro da família, ou esconde, foge desses problemas, o ideal é buscar a constelação para trazer luz, para entender o porquê que isso acontece. Por que que essas relações estão em desequilíbrio, entende? Entendi. E quando você, dentro da constelação, né, você fala muito dessas leis sistêmicas. O que que seria isso para as pessoas entenderem? Ótimo. Bom, a constelação, né, ela foi desenvolvida por um padre alemão chamado Bert Helling, né? Você vai ouvir várias pessoas falando que foi um trabalho fantástico, né? Ele teve aí uma vivência muito rica e muito grande, né, na África do Sul com o povo Zulu e trouxe os conceitos daquele povo para o nosso estilo de vida ocidental, tá? E aí foi reduzindo até chegar em três leis, três forças sistêmicas. O que que são essas forças? Primeira força sistêmica, né, ou lei sistêmica, é a força do pertencimento, que fala que todos nós pertencemos a um sistema e a uma família. E todos nós temos o direito reservado ali dentro, né? Quando a pessoa ela sai desse sistema, então ela exclui alguém desse sistema, a vida acaba trazendo problemas para ela retornar, né? E igual eu falei lá atrás, todos os nossos ancestrais eles estão presentes dentro de nós. Então, só quando a gente aceita a presença deles dentro de nós, que a gente para de excluir e atrair problemas para a nossa vida, né? A segunda força é a força da ordem, que fala que todas as pessoas têm um papel dentro da família, tem um lugar definido dentro da família. Quando a pessoa sai dessa posição, acabam chegando os problemas, né? Nós entendemos que quem chegou primeiro diante do fluxo da vida sempre será maior do que aqueles que vieram depois. Então, para a minha vida fluir, eu preciso enxergar os meus ancestrais como grandes e os meus descendentes me enxergarem também como grande. Então, eu respeito essa ordem, né? Então, existe papel dos avós, papel do pai, papel da mãe, do esposo, da esposa, né? Papel dos filhos, cada um dos filhos perante os pais, cada um dos filhos perante os outros filhos. Sempre manter essa ordem, né? Eu tenho duas perguntas aqui. Uma que fizeram aqui agora. É necessário ser psicólogo para fazer constelação? É necessário ser psicólogo para poder fazer a constelação? Não. A constelação, ela pode ser feita por qualquer pessoa. É um curso, é uma técnica que não necessariamente tem que ser um psicólogo. Existem vários psicólogos e advogados que são consteladores? Utilizam Sim, essa tá? técnica. Isso. Então, eu mesmo, Daniel, tenho vários psicólogos e psiquiatras, psicanalistas também, que fazem parceria comigo, que vêm trazer os pacientes, porque às vezes chegou num determinado momento do atendimento, do trabalho deles, que travou o desenvolvimento da pessoa. Então, eles recomendam, a pessoa vem, faz uma sessão comigo e depois disso o tratamento deslancha, tá? Entendi. São duas áreas diferentes. Nós somos parceiros, nunca concorrentes. Entendi. Outra coisa, você falou uma questão aí muito interessante, que às vezes dentro de uma família, a gente tem uma pessoa, a que a gente chama de ovelha negra da família, normalmente... Ovelha holística. Normalmente, as famílias tendem a excluir aquela pessoa, né? E passar a vida para frente. Tocar o baile, seguir o baile como se aquela pessoa não existisse, né? Isso, lá na frente, pode trazer complicações? Exatamente. Muito boa essa pergunta, porque quando uma pessoa fica excluída, o sistema cobra. Como que ele cobra? Ele vai trazer uma pessoa para repetir o problema, porque só assim todo mundo vai relembrar. Daí que a gente tem aquela sensação de que, gente, eu só atraio pessoa desse tipo, eu só atraio pessoa de tal tipo. É daí que vem essa situação. Isso. Então a gente tem que ter muito claro. Tudo que eu excluo, cobro ou julgo, eu acabo atraindo para minha vida. E quando eu faço isso dentro do núcleo familiar, é muito mais rápido. É muito mais forte, né? Eu estou excluindo uma parte de mim, na verdade. Não estou excluindo uma pessoa. Né? Tá tudo interligado, tudo é junto. Né? Bom, deixa eu só finalizar aqui a terceira força. Terceira força das leis, as leis sistêmicas, né? É a força do equilíbrio entre o dar e o receber, né?
Todas as nossas relações, elas têm que ser embasadas nesse equilíbrio. Nunca pode só uma pessoa fazer e a outra receber. Quando chega nesse estágio, né, a relação tende a acabar. Isso vale para todas as relações, relações sentimentais, conjugais, familiares, amizades, profissionais. Então, para harmonizar os relacionamentos de forma geral, é necessário ter esse equilíbrio, né? É fazer um pouquinho, esperar o outro retribuir, e à medida que ele retribui, você faz de novo, e com isso a relação tende a crescer e prosperar. Entendi. E assim, me fala um pouco dessa relação da mãe e do pai, como a gente pode entender isso, porque, igual eu falei lá um pouquinho mais para frente, né? Às vezes a gente fala, eu tenho um problema com a minha mãe, e, minha mãe é isso, aquilo, mas vou seguir o baile, né? Me fala um pouquinho dessas relações, o que elas trazem para a nossa vida, qual o entrave, né, dessa dificuldade da gente conseguir, eu acho que é se curar, né? Se curar dessas relações. A mãe, ela dá a vida, né? Ela vai trazer aí uma ligação muito profunda com o filho, né? O filho fica ali em uma relação muito íntima durante a gestação, né? Então, a mãe na nossa vida, ela representa, né, energia de sucesso, vitalidade, força de vida, né? É o princípio da energia yin, que a gente conhece como feminino, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A mãe, ela é responsável por todas essas áreas, né? E geralmente, quando a gente tem um conflito interno com a mãe, a gente tende a atingir a nós mesmos, né? Então, você não vai fazer nada contra a sua mãe, você acaba trazendo problemas do seu corpo físico. Tem alguns casos bem extremos, né? Lógico, a gente não está generalizando, são exemplos, que às vezes a pessoa começa a ter problemas de irritação na pele, começa a rasgar a pele, começa a ter doenças justamente por conta dos problemas do relacionamento com a mãe. Isso quando é algo de atrito, de conflito. E pode existir também o sentimento de pena, né? A gente às vezes entrando em relacionamentos desequilibrados entre pai e mãe, aí às vezes o pai é um pouco repressivo ou então agressivo com a própria mãe, a tendência do filho ter uma certa dó, sentir pena da mãe. E quando isso acontece, vai ser aquelas pessoas que são excelentes profissionais, conseguem saber, faz tudo dentro da área dela, só que nunca tem reconhecimento. Então é aquela pessoa que o chefe nunca olha, que sempre é humilhada, que sempre é uma pessoa que fica travada na vida profissional também. E a tendência de repetir também nos relacionamentos. Então é bem amplo, mas basicamente é isso. Então, reconhecer essa grandeza da nossa mãe. Uhum. A questão é que eu falei até em umas lives passadas, né? O nosso corpo, antes da gente ter uma doença física relacionada a alguma coisa psicológica, ele dá sinais, né? Então a gente tem alguns sinais que normalmente a gente negligencia e não, é só uma dor, é só, não, vou passar. E o negócio vai crescendo, depois tá numa situação que você realmente precisa de uma intervenção até maior, né? Enfim, é isso. Vai. Prossiga. Entendi. Bom, nossa vida ela é feita de ciclos, né? Então a gente tende a repetir as situações que a gente não resolveu. Então a gente vai fazendo aquele ciclo, né? Então quais são essas fases desses ciclos? Eu falo que o ciclo começa antes da catarse, né? Então é aquelas situações que você começa a repetir o erro e aí esse erro encaminha numa catarse. O que é essa catarse? É aquele momento onde que trava tudo, começa tudo a dar errado, a gente se sente péssimo, é um problema muito grave. Aí a gente busca algumas alternativas. É aquele momento que a gente acha que a gente... É o momento que a gente acha que a gente chegou no fundo do poço. Exatamente. A gente chama de catarse, que é o período de limpeza, jogar para fora tudo ali que está incomodando, tá? Então, quando a gente passa por esse processo e não limpa de verdade, começa todo o ciclo de novo. Só que esse ciclo, ele já gerou uma imunidade, ele já sabe o que você vai fazer paliativo para blindar. Então, a tendência é que ele volta maior, né? E vai repetindo. Isso ao longo da nossa vida é cíclico. Só quando você parar e falar assim, ok, errei, o que eu preciso mudar? O que eu posso fazer diferente?
né? E mudando a sua atitude que você rompe com esse ciclo. Na constelação, a gente te ensina a fazer isso de forma bem tranquila, bem leve, para não ser dolorido, né? Tá bom. A relação paterna, né? Fica tranquilo. Não, olha só, todas as vezes que eu tenho uma situação e eu já até, a gente já até conversou sobre isso, né? Eu falo, eu falhei. E aí, calma, você vai ter outra oportunidade. Só que a minha preocupação sempre é que a próxima oportunidade, ela vem mais difícil. Para você poder, talvez para você ter consciência. Então, toda vez que eu realmente falho, eu tenho a consciência de falar assim, eu vou ter uma próxima oportunidade, mas ela vai ser mais difícil. Isso me gera... Aí o que acontece? Me gera um medo. Me gera um medo. Tranquilo. Mas aí eu tô falando assim, me gera um medo. O medo é o contrário do amor. E a gente quer vibrar onde? No amor, naquela energia mais alta. Então, é um momento, é uma situação em que a gente precisa estar de bem com a gente, equilibrada, para a gente estar realmente vibrando numa energia maior, para que a gente não sinta esse medo, para que a próxima tarefa, né? Sua próxima prova, quando ela chegar, você está serena e poder resolver esse problema. Sim. Né? O que acontece? Quando a gente entra nesse ciclo, né, a gente tem todos os recursos para resolver o problema. Nunca vai ser algo que você não está preparado. Tá? Sempre vem diante desses recursos. Obviamente, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Na zona de conforto, a gente não resolve nada. Nada. Então, o problema é justamente para isso, para poder sair da zona de conforto. A nossa vida, ela foi feita para isso. A gente não veio aqui para passear. A gente não está aqui para poder curtir tudo. Veio para poder resolver as questões. Então, não existe ninguém que não tenha problema, que não tenha questões, não tenha desafios. Quando a pessoa chega no ponto, resolvi tudo, ela já está indo aí para outro plano. Né? Então, é exatamente o quê? Quando tem um problema, respira, tenta manter o seu estado de consciência para aí você conseguir se desvencilhar, sair dessa situação de problema de uma forma tranquila. Não tem problema errar, é humano errar, né? Até um chavão aí. Errar é algo natural. A gente está aqui para errar mesmo. É errando ali que a gente vai desenvolver e aprender. A hora da gente errar é aqui, né? Exatamente. Então, quando sair desse ciclo, é buscar informações, estudar, buscar alternativas. Eu ia te perguntar isso. Como é que faz para a gente sair dessa programação? Porque a gente vive no automático. A gente vai seguindo o nosso baile e o negócio vai acontecendo. Como é que a gente faz para sair dessa programação automática que a gente vive? Né? Principalmente agora, né? Principalmente agora. A gente está tocando. Ai, tomara que isso passe, tomara que isso passe. Explica pra gente. O que acontece? Nossa vida, né? A gente tende a automatizar o que a gente faz no dia a dia. Né? Isso é um recurso da nossa mente de economizar energia. Você não tem que raciocinar para você escovar um dente. Né? É normal. Então, você já vai no automático. Coisas do dia a dia. Né? Então, às vezes a gente até esquece. Às vezes a gente está fazendo a coisa tão no automático que a gente até esquece que fez. Sim. Isso é muito sério. É o problema hoje. A gente está tão no automático que a mente não está sendo tão utilizada de acordo com o seu potencial que a pessoa não consegue ficar no momento presente. Então ela fica ou remoendo os erros do passado ou sofrendo com a ansiedade do momento futuro. Tá? Então, como fazer isso? Focar a atenção no presente. Né? Então, tentar concentrar no presente, estar no seu momento presente, deixar para você pensar no que você tem que pensar amanhã, né? Reservar o tempo para isso. E os erros do passado, você precisa voltar lá e dizer sim, aceitar que aquele erro foi importante para o seu crescimento. E se você hoje é uma mulher ou homem que você é porque você vivenciou isso no passado, né? Foi parte do seu crescimento.
Então, tem um exercício que eu chamo, que é muito, eu gosto muito, chama indicador de autopresença. É você começar a contabilizar os momentos que você consegue estar presente, né? Então, às vezes você escutou um passarinho cantando, você sentiu uma brisa vindo, esses momentos onde você consegue, estou totalmente no presente. E aí você vai contabilizando e fazendo uma competição interna mesmo com você, para conseguir estar a maior parte do tempo autopresente. Autoconhecimento. Sim, verdade. Conhecer Autoconhecimento. sempre, né? Conhecer as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas forças, né? Depois que eu constelei, eu comecei a observar um pouco mais isso nas pessoas. Como as pessoas, elas estão muito ligadas ao externo, né? E as pessoas do mundo ocidental, nós, né, ocidentais, já somos mais ligadas ao externo. Tanto que a gente vibra mais nos chakras inferiores, né? Então, isso tem muito a ver porque a gente tem essa gana de querer fazer e tá sempre lá na frente. Eu vou falar por mim. Eu sou muito... A minha ansiedade... Nossa, então, eu comecei a buscar coisas que me acalmassem, realmente, acalmassem minha mente. Porque minha mente é muito barulhenta, ela é muito... Nossa, às vezes eu tô meditando e eu tô pensando assim, não, mas eu já tirei o frango? Será que eu tirei o feijão pro almoço? Então, a minha mente, ela não para. Então, a meditação tá me trazendo esse conhecimento de agora, não, agora é a hora de você estar aqui com você. Mas Sim, não é fácil. Quem fala assim, ai, exatamente. porque muito do empoderamento da mulher é da boca para fora, né? Sim. Ainda E não aí está é justamente o inverso. Ela está tendo um empoderamento masculino e não um empoderamento feminino, que é o que a gente vai falar daqui a pouco aqui do masculino e feminino, o yin e yang, né? O que acontece? Todo o processo de desenvolvimento pessoal ele vai começar no autoconhecimento. Você tem que saber quem que você é, da onde que você veio, para onde que você vai, né? Então, existem várias técnicas, né? Tem aí o mais comum, né? Que é o mais conhecido, que é o mapa astral, que você falou aqui com a Joyce no começo da semana, né? Tem várias técnicas. Tem a constelação para você conseguir harmonizar a sua família. Tem o enneagrama, né? Vou até dar um mexer aqui da minha amiga Li, que conduz de forma maestrosa. É uma técnica que faz Tô você doida se para fazer conhecer. enneagrama. Sim, é uma técnica que vem agregar, trazer conhecimento. Eu saber quem que é o Daniel, o que que o Daniel está fazendo aqui nessa vida, onde que o Daniel vai chegar. E com isso eu consigo encontrar o que eu preciso trabalhar e o que eu posso desenvolver, o que está no meu caminho, né? Bom, e também, né, dentro dessa questão que você falou, do empoderamento está mais do externo. A gente vive num mundo de ilusões. O mundo externo é uma ilusão, né? Então fica tudo em cima dessas ilusões. Com essa pandemia, a gente está vendo várias cortinas romperem e caírem, né? Então a gente começa a observar mais para dentro de nós. Então é comum a gente enfrentar às vezes depressões, crises, brigas, intrigas, justamente para isso, está rasgando esse véu dessa realidade que está distorcida. Então é necessário o quê? Fazer o trabalho, o caminho do autoconhecimento, né? Eles falam que é a jornada mais longa na vida do homem, que é o caminho entre o racional, o cérebro, até o coração, né? Eu conhecer as minhas emoções, as minhas sensações. Então é abandonar um pouquinho o externo e vir para o interno. Essa é a chave. É uma pergunta que eu quero fazer aqui, que me veio aqui na mente. As pessoas, às vezes, elas desconhecem que, eu preciso me encontrar, o meu eu. Gente, se encontrar, né, fazer esse caminho, não é necessariamente que você tem que estar só, eu tenho que me isolar no monte e orar. Não, não é isso. As pessoas têm essa coisa. Quando a gente fala, se afasta do que está externo, se afasta do material. A pessoa acha assim que eu tenho que me afastar de todo mundo, que eu tenho que me isolar, que eu tenho que ficar sozinho. E se encontrar, apesar de eu achar que você entrar em contato com o seu eu um caminho solitário, é seu, não necessariamente você tem que estar sozinho,
né? Isso existe uma confusão muito grande das pessoas, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente sobre esse lado feminino e masculino, que quando eu constelei, meu lado estava todo como, Daniel? Como estava meu lado? Meu feminino Tudo estava abandonado, masculino, né, né? tadinho? A Joyce pegou o Explica cavalinho pra gente dela, sobre correu isso. de fogo, saiu correndo. Vou seguir. Bom, o que que acontece, né? É justamente essa questão de eu me conhecer não quer dizer que você tem que estar lá no topo do monte. Quem está no topo do monte não é que começou a jornada. A jornada começa quando você desce do monte. Quando você traz aquele conhecimento que você absorveu ali e convive com as outras pessoas. Consegue Então, aplicar, né? tentativa e erro. A gente vai errar, mas vai também acertar. E se errou, tá tudo bem, não tem problema. Você consegue reparar o erro e consegue seguir de uma forma mais leve. O erro, ele vai ser a experiência para você conseguir ter uma nova forma de caminhar, uma nova abordagem da sua vida daqui para frente. Você não pode só ficar repetindo o erro. Se está repetindo demais o erro, vem para cá, vamos constelar e vamos romper essa barreira, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do masculino e do feminino, tá? É o yin e o yang. Só deixando bem claro, Joyce, Jennifer, que isso não é sexualidade. A gente não está falando aqui de sexualidade. A gente está falando aqui de instinto. É algo muito Gente, mais aqui íntimo. a gente não está abordando nada relacionado à religião nem à sexualidade, que fique bem claro isso. Sim, é tudo um instinto, aquilo que vem do instinto, nosso inconsciente, aquilo que você vai agir sem pensar, aquilo que você fez de bate-pronto, né? Então, todos nós temos as duas características em equilíbrio, masculino, feminino e yin yang, tá? Isso é natural. Só que a nossa sociedade, nosso padrão de sociedade, reprime muito tudo que vem do feminino. E tudo que é do masculino Uma é super sociedade valorizado. patriarcal. Exatamente. Então mostra o quê? Tudo que é feminino é negativo, tudo que é masculino é positivo. Aí o que que aconteceu? Todas as mulheres querem ser muito masculinas. E aí, por ter essa força feminina muito mais forte, né? Não está tão reprimida quanto antes, elas acabam ficando mais fortes que os homens. Porque os homens, quase que geral, o feminino está muito reprimido, está muito ferido, né? Carrega muitos traumas aí desse feminino e o masculino fica frágil. E com isso, como a mulher já vem com o feminino um pouquinho mais trabalhado, quando ela desperta o masculino, ela acaba ficando mais forte. Aí fica aquela situação, o homem não toma tanta atitude e a mulher toma muita atitude. Então fica uma coisa em desequilíbrio, tá? Vou falar um pouquinho o que é a característica do feminino e um pouquinho da característica do masculino. O feminino é tudo que é relativamente interno, tudo que eu trabalho no interno, tá? Seus sentimentos, suas emoções, é o movimento de recolhimento. É você sair do externo e vir para o interno, tá? É o desenvolvimento, é o crescimento, a nutrição, né? A entrega, a doação, né? Uma mãe como um filho, ela se entrega de corpo e alma, ela larga tudo do mundo externo para se entregar para o filho, né? É a resiliência, é o afeto, o carinho, a atenção, né? Então tudo isso vem do feminino. Se você reprime o feminino, tudo isso que eu falei está travado na sua vida. Então vai gerar a ter problemas lá na frente. Então é cada vez mais trabalhando esses potenciais que você está trabalhando esse lado feminino, o yin, tá? Agora um pouquinho do yang. O yang é tudo que é externo, tá? Então não vou falar tanto do yang quanto eu falei do yin, que eu acho que a necessidade maior das pessoas hoje é justamente esse yin, tá? O yang é o externo, é a racionalidade, é a ação, execução, né? A firmeza, a acumulação, né? Então, o Yang, ele faz o movimento inverso do Yin, que o Yin é doação, é entrega. O Yang quer acumular, quer juntar tudo dentro dele, né? Porque o interno está vazio, então ele traz do mundo para dentro dele. O Yin já está cheio dentro, então ele joga para fora. Então é sempre esse movimento, indo e vindo, tá? É uma proteção também, porque quer acumular tudo isso, tá? Bom, o legal disso tudo é justamente o equilíbrio, né? Igual eu falei, na nossa sociedade joga tudo como negativo do feminino.
Quando a gente aceita esse equilíbrio entre as duas partes, a gente está colocando aí, né, toda a nossa potencialidade, todas as nossas forças. É eu aceitar que eu tenho o feminino da mesma força que o masculino e cada hora eu vou usar uma das duas energias, sempre mantendo esse equilíbrio, tá? Bom, e aí é natural, às vezes a gente está em desequilíbrio, tá? Quando o masculino está muito alto em relação ao feminino, a pessoa vai ter ansiedade, igual você já falou. Quando está invertido, tá? A pessoa está com um feminino muito mais elevado que o masculino, vai ser a depressão. A pessoa vai ter dificuldades aí com as emoções, ela não vai saber lidar com as emoções. Eu costumo dizer que quem é muito ansioso vive no futuro. Sim. Quem é depressivo vive no passado. Exatamente. É justamente isso. Então, é sempre o quê? Ficar no momento presente para você ter esse equilíbrio entre as duas forças, tá? O futuro e o passado, na verdade, não existem, né? Eu costumo dizer, o se... no momento atual. O se, ele não existe. Porque a gente fala assim, ai, se eu tivesse feito tal coisa, ele não existe. Porque as coisas só aconteceram porque elas precisavam acontecer daquela forma para você ser quem você é hoje. Exatamente. Bom, uma coisa que eu falo bastante, essa construção do masculino e do feminino, a gente consegue trazer muitas informações a partir do relacionamento dos nossos pais, tá? Quando a gente convive de forma equilibrada com os nossos pais, a gente tem a tendência de ter mais equilíbrio nas nossas relações, no nosso dia a dia, tá? Igual eu falei, o feminino ele começa a ser construído a partir da vivência com a nossa mãe e o masculino com a vivência com o nosso pai, tá? É natural esse equilíbrio. Quando a gente tem conflitos com um dos dois, né, com o pai ou com a mãe, você vai trazer conflitos também para essa área. Então, por exemplo, vamos supor, um exemplo. Um pai que foi omisso, né, fez o filho, saiu para o mundo e foi embora. A tendência é o quê? Aquela criança, ela teve uma dor, teve uma ferida, uma chaga, né? Então, ela não quer sentir dor. Então, ela quer tampar aquela ferida ali para não sentir mais essa dor. O que ela vai fazer? Sentimento, eu vou abafar, né? Então, eu estou abafando o meu feminino e vou crescer esse masculino muito para o quê? Eu não precisar mais daquele pai que foi embora. Então, eu vou manter essa relação em desequilíbrio. Então, geralmente, o que acontece? A vida feminina está reprimida como se fosse uma criancinha. 3, 4, 5, 6, 10 anos de idade. A adulta já chegou nos 30, 40, 50 e está muito desenvolvida. Então é necessário o quê? Curar essa criança, né, que está ali ferida para trazer esse equilíbrio, para chegar na idade adulta atual. É uma pergunta. A característica de uma pessoa assim, né? Ela vai ter muitas atitudes infantis? Sim, é muito forte. Naquele momento em que ela precisa lidar com a emoção, por exemplo, né? Já que ela reprimiu aquele sentimento, né? Então, na hora que ela for precisar lidar com aquela emoção, é uma pessoa que vai ter atitudes infantis, que ela vai retomar lá atrás, né? Daquele momento em que ela se sentiu abandonada e ela vai ter essa atitude de abandono, né? E infantil, né? Porque ela volta todo o trauma de novo. Você está resgatando todo aquele trauma, toda aquela dor. Então, o que acontece? Você chegou numa situação extrema, que vai ter que usar os sentimentos. Só que o sentimento não está sendo usado. Você pegou uma fita ali, bem antiga, para vir tudo à tona de novo. Tá? Então, é natural, tá? Acontece assim, de uma forma bem caricata, para a pessoa acordar e ver que tem uma criança ali doente. Aí você está naquele almoço ali com o seu chefe, alguns colegas de trabalho, você vai cortar o bife, um pedaço da azeitona voa lá na camisa do chefe, branca, sujou, né? Para mostrar que tem uma criança, né? É uma pessoa que às vezes vai conviver com outras pessoas e mesmo sendo muito madura, ela vai ter sentimentos e sensações infantis. Porque tem uma criança ferida. Vai ser aquela pessoa que às vezes... Por exemplo, quando a gente está num assunto muito sério, né? A gente está num assunto muito sério, você precisa debater um assunto sério. E as pessoas começam a te confrontar e você chora. É uma criança. Uma criança ferida, né? Pode ser também aquela pessoa que às vezes tem dificuldades
não gosto de trabalhar, chegou a sexta-feira, eu não aguento trabalhar. Por quê? A criança ela quer brincar, ela quer se divertir. E como tem uma criança que está sendo reprimida, ela vai fazer algazarra, ela vai fazer bagunça. Né? Então ela vai querer que acabe logo porque ela quer ir para casa brincar. Né? Quando acaba o final de semana, ela está morrendo, porque vai ser uma semana de trabalho, ela não quer isso. Ela quer Aquela pessoa que fala assim, ai, que saco, amanhã é segunda-feira. Exatamente, tem uma criança aí, né? E também essa criança ela quer aparecer, ela quer ser vista. O exemplo que eu dou bem forte é aquela criança assim do supermercado. Tem dois tipos. A criança deitou e começou a fazer a pirraça. Tem o pai que vai bater, vai reprimir, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Teve uma atitude infantil, reprime, massacra, bate nela mesma. Né? Você chorou diante de uma discussão, você vai se culpar, se martirizar assim, um bom tempo. Ou existe o pai que esconde. Ele vai para trás da prateleira e fala assim, vou deixar você ir para ninguém saber que eu sou seu pai. Por quê? Ela vai fugir do problema. E quando isso acontece, a criança vai chorar mais alto. Vai fazer pirraça até você ir lá olhar para a criança. Tá? Essa relação com a criança interior é necessário você romper esse vínculo, romper essa situação, né? Chegando nesse trauma inicial. Dentro da constelação, a gente consegue enxergar esse trauma de uma forma mais leve, mais tranquila, para você conseguir conviver com essa questão. E é necessário dar tempo para essa criança desenvolver. Né? Quantos anos ela ficou escondida, esquecida, reprimida? Então é necessário também dar o tempo dela evoluir. Na constelação, eu passo várias dicas para a pessoa conseguir também trabalhar essa criança. Eu estou cuidando da minha criança, tá? Muito bem. Ótimo! Muito bom. Deus. Bom, Então, eu tenho que falar também aqui um pouquinho de onde que vem essa força feminina, né? Que é como é o tema, né? Da onde que vem isso? Aceitação. É eu aceitar quem eu sou, aceitar a minha realidade hoje. Não adianta eu querer ser uma mulher forte, empoderada, sendo que eu não aceito que eu estou vivendo um casamento em desequilíbrio, que eu estou vivendo um conflito interno, porque eu não estou conseguindo desenvolver um relacionamento. Eu preciso, primeiramente, aceitar isso. Ok, estou vivendo isso, como que eu saio daqui? Né? E com isso, aceitar que sou eu que sou responsável pela minha vida. Eu não posso colocar a responsabilidade do meu momento atual da minha vida no meu pai que foi embora, ou na minha mãe que me bateu, ou no namorado que foi embora, no esposo que traiu. Não, a responsabilidade é minha. Eu sou o senhor da minha vida, eu sou o senhor do meu destino. Eu que posso resolver isso. Quando você toma essa decisão, você está abrindo as portas, abrindo os seus caminhos para construir um futuro diferente. E não mais arrastar essa situação. Estão perguntando aqui, a vitimização é uma dessas estratégias de fuga? Com certeza. Pessoa que se acha... Existe aquela pessoa que se acha vítima do mundo? Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente dessa pessoa que se acha vítima do mundo. Né? Ai, fulano fez isso porque quis me prejudicar. Você viu que fulano fez aquilo? Foi porque sabia que eu estava olhando e não sei o quê. Essa é a síndrome da pessoa que acha que ela é o dono do mundo. É a síndrome da pessoa que se acha o centro. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês prestem atenção. Todo mundo que está aqui ao vivo, online com a gente, nesse momento. E vai doer, mas é verdade. Ninguém tá nem aí para você. Verdade. Ninguém. Tá todo mundo cagando para você. Ninguém se importa com você, a não ser você mesmo. Se você não começar a se importar com você, ninguém tá nem aí. Nem seu pai, nem sua mãe. Exatamente. Tá? Perfeito. O que acontece? Toda vez que uma pessoa se coloca na posição de vítima, eu falo o seguinte: a vítima de hoje é o algoz do passado ou o algoz do futuro. Quem está se vitimizando hoje vai levar problema e sofrimento para a vida de outra pessoa. Então, não sinta pena, não sinta dó de quem se vitimiza. Primeiro passo. Explica para as pessoas o que é esse sentimento de pena, antes que você passe para o segundo passo.
Tá, eu posso só terminar a parte da vítima e Termina. depois falar dessa parte? Então vai. Rapidinho, só para não perder o link do raciocínio. Quando uma pessoa se vitimiza, se coloca na posição de vítima, o que ela atrai para a vida dela? Outras situações que vão vitimizar ela, para ela nunca sair dessa posição de vítima. Então, quem fica na posição de vítima sempre vai atrair problema, sempre vai atrair, né, outros abusos, outras agressões. Então, é o que eu falei? Trazer para você a responsabilidade. Eu sou senhor do meu destino. Eu vou construir, eu vou resolver meus problemas, né? Quando você faz isso, você sai da vítima. Sentir pena das outras pessoas é uma coisa muito grave. Por quê? É eu me colocar acima daquela pessoa. Quando eu me coloco acima daquela pessoa, eu estou julgando que eu sou mais forte que ela, né? Tenho um coração bom, sou muito melhor, estou acima dela. E quando você faz esse movimento, o que você está falando para a vida? Olha, eu que sou forte, dou conta de passar por isso. E aí a vida te traz esse problema. Então, quando você olha para os seus ancestrais e sente pena, só um recadinho, você vai enfrentar situações muito piores, né? Porque os seus ancestrais, eles são grandes e fortes. E se você sente pena deles, se você se coloca acima deles, a vida vai te colocar de joelhos para você entender essa grandeza, essa força dele. Então, a partir de hoje, respeite a dor de cada pessoa. Só aquela pessoa tem força para passar por aquilo. Esse é o recado aí, quanto à pena. Né? Uma das coisas que eu falei, né, na minha constelação foi, mas Daniela, eu tenho muita pena. Uhum. Eu ouvi isso. Depois disso, desde então, eu assim, toda vez que eu falo, nossa, que dó, aí eu falo, não. Aí eu tento mudar minha vibração para eu não sentir pena, não sentir dó e sempre ter isso na minha mente, né? Cada um está passando pelo que precisa passar. Então, existe muito essa pergunta, né? Ai, por que fulano está sofrendo tanto com tal coisa? Porque é a história dele, é a vida dele, é o que ele precisa para evoluir, né? Para a gente chegar lá em cima, não sei se é lá em cima mesmo, não sei. E a gente falar, ok, cumpri bastante a minha meta, porque eu acho que é impossível a gente cumprir a nossa meta 100%. Deixa eu só abrir um parênteses bem rapidinho. Toda vez que eu olho para uma pessoa e acredito que ela não merece estar passando por aquilo ali, é uma situação muito grave. Por quê? Eu estou me colocando para resolver aquilo dali. Estou resolvendo o problema para aquela pessoa. Quando eu faço isso, eu tirei a oportunidade da pessoa aprender com aquela situação. E estou trazendo para minha vida só estresse, porque eu não vou resolver o problema. Porque amanhã vai aparecer outro problema. E a vida vai começar a mandar problemas para aquela pessoa e para você entender que aquela pessoa que precisa resolver. Até chegar ao ponto que vê um problema tão grande, que você não consegue fazer nada. E aí o que acontece? Vai doer. Então, é deixar o outro resolver a vida dele, seguir a vida dele. Você pode ajudar, pode dar um apoio? Pode. Mas nunca abrindo mão da sua vida e tirando o direito do outro evoluir. Eu aprendi também, uma outra palavra que eu aprendi muito, né? Quando a pessoa pede, me ajuda com tal coisa. E eu sempre respondo, eu posso te apoiar. Fazer por você eu não posso, mas eu posso estar aqui, posso te apoiar, posso te mostrar caminhos, mas quem vai seguir vai ser você. Exatamente. A porta a gente só pode mostrar. Agora, atravessar essa porta, essa jornada, é individual para cada um. E entenda, não existe nenhum problema na sua vida que você não dê conta de resolver. Então, todo problema que chega na sua vida... A questão, o despertar do feminino através da ancestralidade seria a aceitação, aceitar que nós somos fruto de um amor, né? Porque fomos feitos com muito amor, todo ser humano, naquele momento ele teve amor, e aceitar, né, a história. Sim. Só assim a gente vai conseguir despertar isso na gente. Para a gente despertar esse poder, essa energia feminina, esse despertar pessoal na nossa vida, ele começa o quê? Eu aceitar que aquele era o destino dos nossos ancestrais. Eu preciso respeitar que aquela pessoa precisava viver aquilo. Então, quando eu ancestral critico, cobro, julgo, eu acabo
travando a minha vida. Eu vou bloquear essa energia. Para nós, como filhos, quando a gente enxerga o atrito, o conflito entre os nossos pais, a gente acaba enxergando que nós somos o atrito, nós somos o conflito. E por sermos pessoas tão boas, né, a gente sempre quer acabar com esse conflito, com esse atrito. Então, qual que é a primeira atitude? Acabar com a nossa própria vida. Então, você vai minando as coisas na sua vida até você acabar com o conflito dos seus pais. Só que é uma questão deles, não tem o que fazer. Só cabe a nós, como filhos, igual você falou, enxergar que nós somos frutos desse amor. Todos nós somos amor. Né? Você é amor, a sua vida é amor. Quando você consegue se conectar com esse amor, você tem condição de amar outras pessoas. Eu estou muito envolvida agora, né, no Tantra. E o significado do Tantra é mais do que só uma massagem tântrica, né? Só um minutinho, porque travou um pouquinho. Sua conexão travou, gente. Eu acho que você podia repetir de novo. Na hora que você foi começar a falar, travou. Repete, por favor. Você estava Tá. envolvida, muito envolvida no Eu estou muito Tantra? envolvida no Tantra. E o significado do Tantra, que muitas pessoas confundem, é falar, ah, é massagem tântrica. Não, é, lógico que a gente tem essa parte, mas é muito mais amor. Você sentir Exatamente. amor. Quando você vibra no amor, a sua frequência está tão alta que, sabe, poucas coisas te abalam. E é o que eu tenho tentado. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. É uma jornada, é uma tarefa diária. Mas é o que eu tenho tentado trazer. E quando eu estou com as pessoas, o mundo está muito doente, né? As pessoas têm medo de mostrar o sentimento, o amor, achando assim, nossa, cara, eu tô nesse momento aqui, eu tô amando esse momento. Aí a pessoa já acha assim, nossa, tá apaixonada. Não vou ficar porque, entende? As pessoas já levam para outro lado. Nossa, ela tá tão apaixonada, daqui a pouco ela vai me pedir em casamento. Não é isso. É justamente você estar com alguém naquele momento, você doar amor e estar amando. Gente, eu tô amando o momento. Acabou o momento, um beijo. Sim, é Entendeu? natural. Mas Só. aí que eu te falo, quando a gente fala o despertar do feminino, já as pessoas já entendem assim, ah, isso é coisa de mulher. E não é. Como a gente tem os dois lados, o feminino e o masculino, a gente precisa ter esse equilíbrio. E os Exatamente. homens, né, os homens que estiverem assistindo, lembrem-se disso. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de pessoa evoluída. Exatamente. Só trazer uma reflexão que eu estava fazendo com uma amiga outro dia, a Priscila Merizio, ela falando, né? Nossa, mas eu tenho uma certa dificuldade com o meu lado feminino, porque ele é muito frágil. Existe essa crença hoje na civilização, na nossa população. Por que o feminino é tido como frágil, né? Porque é para dentro, é interno. Uma pessoa que está no interno, ela está frágil diante do mundo. Mas uma pessoa que está para fora, está no mundo, está no masculino, ela é frágil internamente. Então, uma pessoa só é frágil quando ela está acessando só uma dessas duas energias. Para a pessoa ser forte, ela precisa estar em equilíbrio com as duas, porque ela não está frágil internamente e não está frágil externamente. Então, quem vibra muito o masculino é frágil internamente. Quem vibra muito o feminino é frágil externamente. Então, a dica que eu dou, equilíbrio. Sempre, caminho do meio. Né? Que vai trazer essa tranquilidade para a vida das pessoas. Então, gente, é o seguinte, nosso tempo aqui já tá... É engraçado como é que o tempo passa rápido, né? Bem rápido. Uma hora mais rápida da sua vida. Tá vendo? Gente, então, a questão toda em volta desse tema nada mais é do que autoconhecimento. E a constelação. Eu costumo dizer o seguinte: procura o que faz sentido. O que faz sentido para você. Que É uma toca o seu terapia? coração.
o que o seu coração fala, porque, mas também a pessoa precisa ter conhecimento, né? Às vezes a pessoa nem sabe que existe determinadas coisas. Mas ouça o seu coração, o que faz sentido para você, que seja uma terapia, que seja uma constelação, que seja uma mentoria, um coach. Só que aqui, o que a gente está querendo trazer nesse momento é que existem técnicas, existem outros tipos de terapias que não são as tão convencionais que a gente está acostumado a ver, né? Que é a constelação, que você faz através de um encontro. Se eu quiser fazer de novo, Daniel, eu posso? Pode. Bom, a forma mais popular da constelação são as constelações em grupo. Você faz com pessoas, né? A individual e em grupo tem a mesma eficácia. Você sempre vai chegar no mesmo ponto. O formato que eu, Daniel, trabalho é um individual. Faço atendimento individual e é um atendimento bem completo. A gente vai passar por várias áreas da sua vida, por várias questões e consegue te dar um respaldo maior. Então, geralmente, a pessoa faz uma sessão e já tem várias respostas aí, vários anos aí de trabalho ao longo da vida, tá? Mas se a pessoa quiser voltar e repetir, perfeito, não tem problema. Ontem mesmo eu fiz uma pessoa que constelou comigo no começo do ano, né, em janeiro, foi nos primeiros dias de janeiro, ela voltou para poder trabalhar uma outra questão diferente. Normal, sem problema algum. Ela viu que ela tinha um padrão, ela mudou esse padrão, ela evoluiu, só que tinha um ponto que estava frágil ainda, ela precisava trabalhar uma outra questão. Então veio, trabalhou, resultado fantástico, está super feliz, tá? Natural. Daisy, o Daniel faz online, sim. Né? Já teve algumas pessoas que ele fez online. Então, online também. O atendimento online, só tirando uma crença aqui rapidinho, o atendimento online funciona da mesma forma que o atendimento presencial. Não muda nada. A única diferença é o quê? Vai demorar um pouquinho mais, que é só a questão da comunicação mesmo, é o tempo de comunicação. Mas a energia, o acesso ao campo, ele é normal, da mesma forma. Você não faz uma ligação de celular no carro rodando 80 km por hora? Você não consegue manter essa conexão? Da mesma forma é a conexão com o campo. Eu, como constelador, eu acesso o campo da pessoa e ajudo ela a trazer as questões à tona para serem resolvidas. A pessoa pode estar aqui ou pode não estar. Né? Como a gente trabalha com campos mórficos, às vezes a gente está trabalhando em relações com pessoas que já faleceram há anos. E funciona da mesma forma. Então, estando aqui na minha frente presencialmente ou por videochamada, é o mesmo efeito. Tá? Só para falar para vocês que eu fiquei quase 5 horas constelando. A gente limpou tudo que precisava limpar, né? Mas é por isso que eu tô perguntando, eu posso voltar aí? Pode, sempre, as portas estão abertas, tá? Eu só peço, igual assim, né? Não é o seu caso, mas as pessoas esperarem passar 30 a 45 dias, para dar tempo do campo digerir aquelas informações, aqueles problemas e assimilar o novo padrão de vida, né? Mas fora isso... Daniel, quero muito te agradecer. Foi muito bom esse tempo que a gente passou aqui. Eu espero que as pessoas tenham gostado. É sempre bom conversar, né? Porque eu e o Daniel, a gente passa horas e horas conversando. Foi maravilhoso que a gente conseguiu transmitir coisas para as pessoas aqui, todo esse conhecimento. Quem tiver interesse, quem quiser fazer a constelação com o Daniel, pode chamar ele no direct aí. Meus seguidores têm um desconto maravilhoso. E olha, estão falando aqui, minha cara, coitado do constelador. Gente, eu falo muito. Se deixar, eu sento no lugar aqui, a pessoa nem abre a boca. Eu tô... Sempre vai ter o tempo que a pessoa precisar. Tá? Não preocupa. Minha constelação durou 2 horas. Era o que você precisava. Minha constelação durou 10 horas. Era o tempo que você precisava. E a gente vai ficar aqui na mesma tranquilidade, respeitando o seu momento. Né? Uma coisa que eu falo é o quê? Eu só vou deixar a pessoa embora quando ela resolver. Então você vem e o tempo que você precisar tá aqui. Tá? Fica tranquila. Eu também agradeço muito, né, a oportunidade. É um prazer. Porque eu falo que a constelação mudou minha vida, né? Mudou a forma de enxergar, de relacionar e construir minha vida. Então, assim, é um prazer. Muito obrigado. Sempre que você precisar, estou aqui à disposição. Então, gente, quem precisar, chama o Daniel aí no direct. E segunda-feira tem mais uma live que vocês não vão poder perder. É o Tarô e Novos Caminhos. Eu espero vocês. Daniel,
Um beijo no seu coração, fica com Deus, galera, e até a próxima.